Boa noite, Larissa. Boa noite, professor. Tudo bem contigo aí? Professor, vou colocar o link da sua aula lá no grupo do WhatsApp para o pessoal Uhum. poder ver também, tá bom? Tá jóia, beleza. Larissa, Oi, professor. se você tiver alguma dúvida, quiser passar algum conteúdo, tá? Enquanto o pessoal não chega. Ô, professor, eu acho que, na verdade, eu acho que não é deixa eu ver aqui. É dessa matéria mesmo. É da modelagem de tabelas de relacionamentos, que é para o dia 27, na verdade. Nem é sobre a matéria. Se você Uhum. puder falar um pouquinho breve comigo, porque eu fiquei muito confusa naquele textinho que você colocou para a gente poder fazer a modelagem. Aí eu fiquei bem assim de como fazer. Tá. Eu vou compartilhar aqui para a gente ver. Eu tô tão atolada essa semana com as matérias do IFES e fora o meu outro curso que eu faço também, que eu fico Uhum. pregando um monte de papel no negócio do meu monitor aqui para Para conseguir me lembrar, né? organizar melhor. Oi? Para lembrar o que tem que fazer, né? Uhum, é porque às vezes deixar assim só para entrar pelo AVA, deixar assim, vou entrar no AVA agora para ver se tem alguma coisa. Às vezes a gente Hum. acaba até esquecendo, aí eu prefiro escrever, botar qual é a matéria certinho, o que tem para entregar, porque assim eu levanto, bato o olho, eu já sei. Nossa, eu tô. Mas Meu monitor aqui tá tô entupido de matéria para fazer. Eu tô tentando ao máximo botar as coisas em ordem. boa noite, Lohane.
Será que é a Lohane mesmo? Boa noite. Respondeu no chat. Vou compartilhar a tela aqui, então, do Álvaro. Bem, a Larissa falou que está com dúvida aqui no estudo de caso 1, né? Isso. Que é para apresentar até o dia 27. Beleza. Então, essa tarefa aqui, ela é uma tarefa inicial para a gente colocar em prática o que a gente viu basicamente ali no capítulo 2, né? Por quê? Geralmente, o pessoal, quando vai projetar banco de dados, eles acabam não fazendo o modelo de dados, né? O modelo de dados é aquele desenho anterior ao diagrama, né? É aquele desenho anterior ao diagrama. E então, como eles têm, geralmente uma empresa tem que desenvolver o sistema muito rápido, né? Tem que levantar os requisitos logo e colocar o banco de dados para funcionar. Então, geralmente, eles acabam não fazendo o modelo de dados e vão direto para o diagrama de entidade de relacionamento. Boa noite, Rita. A Rita está aí também. Hoje é a aula das meninas. Só tem as meninas aqui hoje. É como diz o professor, as meninas vão dominar o mundo. Só não dominaram ainda porque não sabe que roupa que vão usar, né? Professor, quer até escolher. Até escolher a roupa já foi. Então, ô Rita, você falou alguma coisa aí, mas eu acho que o seu microfone estava mutado. Mas se você não conseguir ligar o microfone, pode escrever no chat aí também. Ô, professor, eu vou ter que ouvir a sua aula no ouvido, porque eu não sei onde é que está meu fone de ouvido, não. Beleza, sem problema. Então, essa tarefa aqui do estudo de caso 1, ela pede para vocês desenharem um diagrama de entidade, né, e relacionamento. Então, geralmente, quando as empresas precisam desenvolver um determinado software, um aplicativo, né, eles já vão e já começam já no desenho do diagrama, né, com aquelas tabelas, aqueles relacionamentos desenhados. Deixa eu ver se tem um... Ah, tá, é o caso aqui que está no AVA, na página principal do AVA, esse aqui. Eles já começam com as tabelas, né, eles não ficam montando lá aquelas entidades com aquelas elipses representando os atributos. Aquele diagrama, geralmente, ele é mais para a gente estudar, para pegar alguns detalhes de modelagem de dados em banco de dados, né? Mas, na prática, a gente acaba indo direto para isso aqui, né? Por conta da rapidez que a gente precisa desenvolver o sistema para determinado cliente. Então, esse estudo de caso 1 aqui de vocês, vocês vão trabalhar, vocês já podem trabalhar direto com esse diagrama, usando as tabelas e os relacionamentos. Então,
vocês podem fazer isso desenhado no papel, se quiser, né? Depois tira uma foto. É sempre bom me mandar isso aí via PDF, né? Eu sempre bato nessa tecla porque por conta da formatação, né? Quando você muda de uma plataforma para outra, se for outro tipo de arquivo, pode dar algum problema. Quando é feito assim pelo caderno, assim, feito no caderno, a gente pode digitalizar também, que tem um aplicativo que digitaliza e joga para PDF também. Sim, sim. A maioria dos aplicativos de celular de digitalização já faz isso, né, automático. Você pede para mudar, né, para gerar em PDF, ele já gera em PDF. Sim, é até Então, mais fácil. facilita bastante. Então, assim, eu sempre peço para mandar em PDF, porque já tive problemas antes, do aluno falar, não, eu te enviei o trabalho. Tá, você enviou, mas eu não consegui nem abrir, né? Então, por isso que eu peço, friso bem para tentar enviar sempre em PDF, para evitar problemas, tá? Então, o valor desse diagrama aqui, ele é 5 pontos, porque ele é um diagrama bem simples, tá? A gente está começando a entender esses diagramas ainda, então esse aqui ele é pequeno. Então, a gente vai estar cobrando por ele aqui, né? A questão da divisão dos dados que vocês têm que persistir no banco, né? Vocês têm que armazenar no banco, é a distribuição desses dados em tabelas. Lembrando que, quando a gente fala tabela aqui, é só lembrar da entidade, né? Então, por exemplo, carro seria uma entidade, no caso, veículo, né? O mais genérico. Casa é uma entidade, usuário é uma entidade, livro, né? E por aí vai. Né? Se for pensar na biblioteca, o que você tem de entidades que vão gerar tabelas no banco de dados? Você vai ter livro, usuário, né? Empréstimo, que é uma classe abstrata, porque você não pega o empréstimo, não consegue pegar o empréstimo, né? Do livro, é uma entidade abstrata. Então, você tem, o que mais? Usuário, já falei, né? Aí você vai ter as divisões, especificação de usuário, você vai ter o usuário administrador da biblioteca, o usuário comum, né? Que é só o usuário que vai lá pegar um livro emprestado, e por aí vai, né? Então, a gente tem que lembrar dessa questão das entidades, né? Uma dica para a gente conseguir capturar as entidades de uma determinada descrição que o usuário passa para a gente, é você destacar os substantivos, né? Então, geralmente, você marca ali os substantivos que provavelmente eles vão gerar entidades e atributos. Muito provavelmente, tá? Então, esse diagrama que vocês têm que montar aqui é aquele diagrama de entidades e relacionamentos, onde você vai ter as tabelas, os atributos dentro dessa tabela, né? Então, esse item 1 aqui, que está valendo 3 pontos, tá? Você vai pegar os dados que você precisa armazenar no banco de dados, né? E você vai separar esses dados entre essas tabelas, né? E aí você vai dizer quais são as chaves primárias e quais são as chaves estrangeiras, né? Então, a chave primária é o quê? Vocês lembram? O que é a chave primária da tabela ou da entidade? E aí? Enquanto isso eu vou dançando. Prim, 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 prim. Chave primária são aquelas chaves que vão o quê? Identificar a entidade, a tabela, né? E vão identificar de forma única, né? A tabela. Então, por exemplo, numa tabela usuário,
o que a gente poderia colocar como chave primária numa tabela de usuário, de pessoas que são usuárias, sei lá, da biblioteca, por exemplo. Como é que a gente identifica uma pessoa no banco de dados? O ID, professor, tipo, a matrícula dela, uma coisa assim? Pode ser, né? No caso de vocês, por exemplo, alunos, pode ser a matrícula que vocês têm, né? Nesse caso aí não seria para usuário primário, tipo os professores, não? Não, Porque não. através dos professores a gente tem contato também com a biblioteca, né? Sim, sim. Não, mas aqui a gente está falando o seguinte, eu quero construir uma tabela usuário, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo o sistema de administração da biblioteca do IFES. Me colocaram para desenvolver lá, né? E aí vai ter, claro, uma tabelinha lá no banco de dados que vai armazenar informações dos usuários da biblioteca. Então, vai entrar professor, vai entrar aluno, vai entrar técnico administrativo, né? Todos vocês podem ir lá na biblioteca e pegar um livro emprestado, né? Acessar a biblioteca, usar os computadores que estão lá dentro, né? Então, a gente vai precisar de uma tabela nesse banco de dados que a gente está construindo para armazenar informações desse usuário. Como é que eu vou identificar um usuário unicamente? De forma que ele seja um só no sistema. Por exemplo, o professor Bruno Cardoso Coutinho. Como é que eu vou identificar unicamente um professor? Né? Então, a ideia da Larissa, no caso de aluno, é que a identificação seja a matrícula. Até onde eu sei, a matrícula que vocês têm, elas nunca vão ser utilizadas novamente por outro aluno, né? Eu também fiz curso recentemente no IFES, e aí eu recebi também uma matrícula. É uma matrícula muito doida lá, né? Porque tem uma numeração antes, aí no meio tem a sigla do curso, depois tem um ano do curso, e por aí vai, né? Então, seria uma forma de identificar unicamente o usuário aluno, né? Usuário professor, o que poderia usar? Poderia usar o CIAP, que é o nosso identificador. Ele é único também, né? Mas para um usuário, se for um sistema de uma biblioteca, por exemplo, municipal, estadual, que não tem nada a ver com o IFES, né? Como é que eu poderia, por exemplo, identificar um usuário no sistema? Eu poderia usar uma identidade, né? Um CPF, CPF, carteira de motorista, CNH também. O que mais? RG, RG. Tudo isso aí poderia identificar o quê? O usuário de forma única, né? Então, as chaves primárias vão servir para isso aí. Pode ser uma chave só, ou podem ser mais de uma, né? Vai depender da tabela e da entidade que você está trabalhando. E aí a gente, lá na apostila, tem vários exemplos de entidades que têm chaves, às vezes, com 2 elementos, né? Por exemplo, se você tem uma tabela que faz a relação entre duas entidades, geralmente a chave primária dessa tabela é composta por 2 atributos. 2 atributos porque é uma chave primária de cada tabela que ela está associando, né? Então, isso vai formar a chave primária daquela tabela. E as chaves estrangeiras são aquelas chaves que vêm das tabelas que estão relacionadas àquela entidade. São as entidades fracas, né? Um caso clássico que a gente viu várias vezes na apostila foi funcionário e seus dependentes. Vocês lembram? A gente tinha lá funcionário da empresa e os dependentes. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então eu tenho 2 dependentes. Então tem lá, por exemplo, funcionário Bruno Cardoso Coutinho, CPF dele, por exemplo, né?
é minha chave primária. Então, eu sou uma entidade forte, né? Eu sou uma entidade que não depende de ninguém para existir dentro da empresa, né? Mas o dependente só existe dentro da empresa porque está relacionado comigo, né? Se eu não tivesse no sistema, os dependentes não estariam no sistema. Eles estão relacionados comigo, né? Então, uma possibilidade nesse caso é o quê? Que dependente tem uma chave de identificação dele, por exemplo, ID dependente ou COD dependente, né? E essa chave estrangeira seja o quê? Exportada para a chave, para a tabela principal, que é funcionário. A gente viu um caso desse lá na apostila também. Aliás, mais de um, né? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Nesse exercício? Pegar os dados que vocês têm que persistir, né? E pensar o seguinte, poxa, eu tenho que pensar primeiro quais são as entidades, quais são as tabelas que eu preciso ter, né? Qual é aquele agrupamento de dados que eu consigo montar uma tabela dentro do banco de dados, tá? Depois que vocês tiverem as entidades, vocês vão pensar o quê? Nos atributos. Quais são os atributos, as informações importantes de cada representação dessa entidade, né? Por exemplo, você vai ter a tabela lá, usuário. Então, por exemplo, Bruno Cardoso Coutinho é um usuário, né? Bruno Cardoso Coutinho vai ser o quê? Vai ser um usuário, né? Entrou Gabriel. Famoso Gabriel, né? Eu achei que você estava procurando o Lázaro também, Gabriel. Você estava lá em Goiás procurando o Lázaro. Tá, não? Então, você vai pensar, depois que você tem as tabelas, você vai montar os atributos nessa tabela, né? Então, por exemplo, usuário Bruno Cardoso Coutinho. O que eu preciso de informação do usuário? Aí vai depender do sistema, né, que você está fazendo. Por exemplo, a biblioteca. O que eu preciso do usuário? Sei lá, a idade, né? O que mais? O nome completo, tá? Os números de documentos que a biblioteca precisa, por aí vai, né? Aí depende de quem gerencia a biblioteca, ele que vai passar essas informações do que eles precisam gravar no banco de dados, né? Isso aí vai depender deles. Lá na hora que eu estiver fazendo, vamos supor, vamos pegar o tal usuário, não tem nome, mas eu posso botar assim, tipo assim, usuário 1, usuário 2, usuário 3, para eu poder identificar na hora que eu estiver montando? Você está falando como identificador do usuário? Tipo assim, tem lá, vamos supor... eu não sei explicar. Porque tem as relações... Quer ver? Porque eu tava até abrindo ele aqui. Cadê? Uhum. Porque eu tava... bicho. Tem aqui uma tabela que fala assim, código empresarial... Ai, gente, perdão. Eu passaria aqui no carro. Nossa, passarinho tem um agudaço, hein? Nossa, ele é terrível. Nossa, vai lá na alma. Tá. Aí tem aqui o código empresarial, aí tem aqui por exemplo, aqui o código, o nome do empregado, acho que é data de admissão, eu não sei, eu acho que é isso que tá aqui, nome do dependente, data de nascimento, acho que é desfunção, eu não sei entender esse negócio. E acho que é Ô, professor, eu posso mostrar aqui? Eu vou ligar a minha câmera e eu vou mostrar aqui, vocês estão entendendo melhor o que eu tô falando. Você quer compartilhar aqui? Não, é porque eu tô pelo celular. Ah, tá.
Eu não consigo acessar aqui. Deixa eu ver se dá pra. Deixa eu ver se dá pra. Ver se dá pra ver certinho, porque isso aqui é terrível. A minha câmera ela é horrível. Acho que não dá pra enxergar, não, essa porra. Ah, você está falando da apostila? É, da apostila. Deixa eu abrir ela aqui, peraí. Aí eu compartilho aqui, fica melhor. Eu tô na parte de. Da apostila do Edson, na página Uhum. 23. Deixa eu abrir ela aqui. É a apostila da primeira quinzena que eu entrei. Deixa eu compartilhar aqui. Hum. Foi. Tá dando para enxergar aí? Sim, É página 23, você 23. falou? Isso. Vinte e oito, 25, 23. É, esse Onde aí. está? Diminui um pouco aqui, ficou grande demais. Ainda não coube. Acho que agora tá bom aí para enxergar, né? Melhorou aí para enxergar? Ah, sim, professor. Dá, né? Aí agora eu acho que dá para você explicar melhor, né? Qual a sua dúvida? Tipo assim, sem. O que eu quis dizer para identificar? Vamos supor, não seja o código, mas tipo assim, o usuário, igual tem aqui. Pode até colocar, pode até, vamos supor, inventar um código para ele lá na hora de fazer a modelagem. Aí eu falo assim, em vez de botar um nome, inventar nome, colocar tipo assim, para ficar mais fácil. Usuário 1, usuário 2, usuário 3, entendeu? Porque tem que Uhum. ter o código, se necessitar na hora lá de colocar, no caso, na hora de montar. E o nome, em vez de ficar inventando o nome, botar só assim, 1, 2, 3, tal, 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 tal. Acho que fica mais tranquilo na hora de montar. Deixa eu ver se eu consegui entender. Na hora que vocês forem montar aquele diagrama, por quê? Isso aqui que você está mostrando para a gente, a figura 1.6, ela é uma tabela, né? Ela é uma tabela. Então, essa tabela empregado, se eu fosse na tabela empregado do banco, empregado, né? Lá do banco de dados, e pedisse para mostrar via linguagem lá, quais são os empregados dessa empresa? Mostra aí para mim. Ele ia mostrar uma tabela parecida com essa aqui para mim, né? Só que a entidade que vocês vão montar, ela, não, vocês não precisam me falar quais são as linhas daquela tabela, que tem naquela tabela. Ou seja, vocês não precisam montar uma tabela desse tipo aqui, não. Na verdade, deixa eu ver se ela está aqui embaixo. Ele vai ser parecido com o fluxograma, professor? Deixa eu ver se eu acho ela aqui embaixo para vocês. Ô, professor, no final da tabela aí que está escrito per passe, tem 200, 100, 50. É a quantidade de pessoa ou o passe financeiro que a pessoa ganha? Essa tabela é o seguinte, ó. Ela mostra as linhas de uma tabela, né, que é uma tabela do banco de dados, que o nome dela é empregado, ou seja, é uma entidade empregada. Essa tabela do banco de dados tem alguns atributos. Como é que eu sei quais são os atributos? Pelo título da tabela aqui, ó. Acho que está grifando aí para vocês, né? É no final dela. Isso.
Então, aqui, a primeira informação da tabela é o código do empregado, né? Código do empregado. Essa aqui é uma forma que o autor da apostila está usando para padronizar os nomes, né, no banco de dados. Então, COD EMP, como eu sei que o nome da tabela é empregado, esse EMP é de empregado, né? Mas não é obrigatório vocês colocarem lá no exercício de vocês EMP. Vocês podem colocar COD underline empregado, o nome todo, não tem problema. Então, ele fez a codificação, a padronização dos nomes dessa forma aqui, né? Então, o primeiro atributo dessa tabela é o código do empregado, que vai definir unicamente, né, que empregado é aquele que você está mexendo, consultando seus dados, alterando informações, né? Então, geralmente, os bancos de dados de hoje em dia, eles fazem um número sequencial automático para você. Quando você insere um novo empregado, ele já vai criando um número sequencial para você. Então, se você cadastrou um novo empregado, por exemplo, Larissa, vai trabalhar nessa empresa que agora eu preciso inserir ela no banco de dados. Então, vamos supor que o banco de dados é essa tabela aqui só, né? O último número foi o 4. Então, na hora que eu inserir a Larissa no banco de dados, ela vai receber o código o quê? 5, automático. Eu não preciso nem passar o número para ele. Então, a maioria dos projetistas de banco de dados, eles hoje em dia usam esse código sequencial que é gerado automaticamente pelo banco de dados para representar cada elemento, cada linha da tabela, tá? Isso aqui não é obrigatório. Eu poderia usar um número por minha conta, por exemplo, a matrícula dele. Poderia ser também, tá? Mas é o que eu falo para vocês. A maioria acaba usando esse código sequencial porque ele fica... o próprio sistema que gerencia o banco de dados já cria esse número para você. Então, você não se preocupa com isso aqui, tá? Você só coloca lá, COD, EMP, número sequencial. Pronto. O banco de dados resolve para você. Depois vem non-EMP, né? Então, nome do empregado. Aqui está só o primeiro nome. Se fosse um banco de dados real, teria que ter o nome completo dele, né? Mas aqui está só o primeiro nome de exemplo. Então, José, Marcos, Francisco, Manuel. Data de admissão, a data que entrou, que a pessoa foi empregada, né? Ela começou a trabalhar naquela empresa. Nome dos dependentes. Isso aqui a gente viu que depois daqui tem que separar esses valores, né? Porque você tem aqui, por exemplo, tem 2 valores para uma linha só. Isso não é legal de ter no banco de dados, isso aí pode dar problema. Você tem dois elementos, 2 informações em uma linha só da tabela. Isso aqui não é legal, né? A gente já viu isso. Data de nascimento dos dependentes, né? Então, como são 2 dependentes, tem que ter a data do primeiro e a data do segundo. Data de nascimento. Descrição da função. Isso tudo tem na tabela que ele coloca, eu acho que aqui no final do capítulo 1, que ele coloca o que ele usou como referência. Então, o 10 é de descrição. Descrição da função. Então, eu sei que o José é gerente, o Marcos é engenheiro, Francisco é encarregado e Manuel é servente, tá? Per, underline, par, né? Ficou até engraçado o nome aqui, né? O per é de percentual, né? E o par é de participação nos lucros da empresa. Tá? Então, o gerente aqui está ganhando uma beleza, né? Ele está ganhando 200% de participação. O engenheiro está ganhando 100%, por aí vai. Tá? Então, essa é a tabela aqui empregado. Então,
Na hora que vocês forem desenhar o banco de dados lá, não estou falando que lá vai ter a tabela empregado, não. Estou usando isso aqui só de exemplo, tá? Não estou afirmando isso, não. Vocês não vão colocar a tabela nesse formato aqui, tá? Vocês vão colocar a tabela, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. E se eu for desenhar agora, eu vou ter que compartilhar outra tela. Aqui, a tabela que eu falei, ó. É a forma que ele fez de padronizar os nomes de tabelas e de atributos, tá? Não, aqui é só de atributo, desculpa. Só atributo. Deixa eu ver se eu acho um diagrama aqui para mostrar para vocês. Esse aqui já ajuda. Aí, no meio da tela aí para vocês. Então, a gente pode desconsiderar aqui o tipo de desenho, a forma de desenhar que está na segunda opção aqui na letra B. Tá? Essa forma aqui não é uma forma muito interessante, porque ela deixa algumas informações importantes de lado. Ela não traz algumas informações que são importantes para a gente. Então, a letra B a gente pode até desconsiderar essa aqui. Tá? A gente vai focar mais na letra A e na letra C. Ok? Então, a gente tem aqui a representação de duas entidades, que lá no banco de dados vai gerar o quê? Duas tabelas, tá? E aí, a gente tem duas formas de fazer isso. Tem essa forma aqui na letra A, que não é muito utilizado porque fica meio bagunçado, tá? Porque se eu tivesse que representar aqui os atributos, eu ia ter que criar aqui, desenhar aqui em cima, uma elipse com cada atributo aqui em cima. Então, fica muito bagunçado o desenho, né, o diagrama. Pensa que um banco de dados real, ele vai ter aí 100 tabelas, né? Se você começa a desenhar elipse aqui em cima para cada atributo de cada tabela, isso aqui fica muito bagunçado. Então, geralmente, a gente usa esse formato da letra C aqui. É esse formato que eu gostaria que vocês usassem para fazer esse estudo de caso, que é o formato que geralmente se usa para desenhar o diagrama de entidade de relacionamento, tá? É esse modelo aqui. Então, você tem aqui em cima, né, o nome da tabela, tá? E aí você tem embaixo aqui os atributos. Percebam aqui, ó, que eu não tenho as linhas da tabela, tá? Eu não sei quem são os funcionários só olhando o diagrama. Eu sei quais são as informações que um funcionário tem que ter. Mas eu não estou vendo aqui os funcionários, não estou vendo lá o José, Marcelo, Bruno, tá? Porque a gente está pensando no modelo genérico, o modelo que sirva para qualquer caso, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um sistema para uma determinada empresa, com certeza essas duas tabelas aqui, pelo menos, vai aparecer no diagrama deles, independente de que área aquela empresa atua, porque isso aqui é genérico, né? Então, tabela funcionário tem 3 atributos. Código do funcionário. Perceberam que aqui não está code func, né? Vocês podem colocar dessa forma aqui, ó. Inclusive, é uma forma bastante utilizada. Code underline funcionário, né? Naquela tabela que a gente viu, estava code underline, poderia ser func. Pegar só a metade. Bom, se fosse o Gabriel Rangel, ele colocaria code funk. Né, Gabriel? Gabriel é funkeiro. Então, aqui a gente tem descrito aqui 3... Calúnia é sertanejo, né? Não é funkeiro, não, esqueci.
Ele é cantor de sertanejo, Gabriel. Se vocês quiserem montar um show aí, ele cobra, eu acho que R$ 50 aí, né, o show dele. Você e o Fernando. Nossa, imagina a dupla. Então, você tem aqui a tabela funcionário, né? Geralmente se usa a letra maiúscula para tabela, ok? Mas isso também não é um padrão, vocês podem, isso aí pode variar. Então, tabela funcionário, você vai ter aí 3 atributos: o código do funcionário, e nesse caso é um inteiro, número inteiro, de 11 posições, até 11 posições, tá? Então, pode ter número 1, 1000, 1.000.000, até 11 casinhas, tá? Dependendo do banco que você está fazendo, às vezes isso aqui representa o número de bytes, 11 bytes, tá? Mas no nosso caso aqui, para simplificar, imagina que é um número que pode ter até 11 casas. Dá bastante gente, né? Então, o código funcionário é o quê? É um número inteiro, né, que pode atingir aí até 11 casas. Tá? Geralmente seria aqui o número sequencial, ou seja, o próprio sistema gerenciador do banco de dados controlaria isso aqui, conforme fosse incluindo o usuário. O nome do funcionário é um outro atributo. Olha que legal, esse software que foi usado aqui para criar o diagrama de entidade de relacionamento. É esse carinha aqui, ó. MySQL Workbench. Tá? Ele é um software, para quem usa esse banco de dados MySQL, ele é um software que ele te permite criar o diagrama de entidade de relacionamento e ele já cria depois todo o script para você gerar o seu banco de dados. Então, ele é um facilitador, né? Em vez de você ficar codificando lá um monte de coisa na mão, ele já facilita o trabalho da gente. Então, provavelmente, a gente deve usar esse carinha na hora que for fazer lá no computador mesmo. Tá? Aliás, sobre isso eu queria até abrir um parênteses aqui. Tá? Existe a possibilidade, não sei se já falaram isso com vocês, da gente ter algumas aulas práticas em laboratório lá no IFES, ok? O IFES ainda não liberou, né, as aulas totalmente presenciais, mas é possível, né, que a gente possa planejar algumas aulas presenciais no laboratório, para treinar, para fazer uma aula mais prática, tá? Só que aí eu preciso saber de vocês, né? Tem poucos representantes aqui da turma, mas a Larissa, se puder ajudar depois, divulgar isso, né? Ver se a turma tem interesse nessas aulas práticas. Professor, aí você só me manda as informações certinho, tipo, se vai realmente ou não, que aí eu coloco tudo sequenciadinho lá no grupo, pro pessoal poder ver tudo certinho. Não, o que eu estou precisando saber agora, na verdade, é se a quantidade de alunos, no caso. Não, não é nem a quantidade de alunos, não. Se a turma tem interesse nessas aulas práticas. Eu tenho muito interesse. Falou que vai ter, eu tô lá. Então, você às vezes tem, mas o restante não. Então, assim... Eu também. A Rita seria uma também, que está recebendo material impresso, né? Então, a gente teria que ver primeiro, eu não sei ainda quando serão essas aulas presenciais, mas eu preciso saber de antemão se a turma tem interesse, ou seja, se a gente marcar uma aula presencial nos horários de aula lá que a gente já tem definido, né? Se a turma iria, né? A turma, eu acredito que não seja grande, então não precisa dividir a turma em 2, por exemplo, mas
Não, né? mas acho que no máximo que tá na nossa turma, no máximo, estourando é 10 pessoas. E olha lá, acho que isso é muito ainda. Uhum. Então, eu só preciso saber disso. A turma tem interesse? Se marcar uma aula presencial num dia determinado da semana, o pessoal vai. Porque Professor, isso eu acho que tudo... dos que estão realmente participando, acho que com certeza todos os que estão aqui, tipo assim, participando tudo, com certeza iria. Com certeza. Eu vou colocar a enquetezinha lá no grupo e aí eu vou ver certinho quem é que vai responder, para poder te passar. Uhum. Tá, beleza. O Gabriel está perguntando se podia marcar numa sexta. Não, porque a Bate com gente o horário pode, do professor. porque tem que ser dentro do horário da nossa aula, né? Nossa é segunda, nesse horário aqui, de 6 às 8, e eu acho que Acho que não. na quarta, no último horário, né? De 8 às 10. Então, teria que ser em um desses horários. É bom quando for fazer, se tiver tudo marcado certinho, colocar no grupo do WhatsApp, mais fácil para ver. Dia e horário. Não, Se quiser, o professor ele pode botar lá no grupo do Telegram também e eu repasso lá pro grupo do WhatsApp também. não, beleza. Isso aí é tranquilo, é porque isso aí, como a logística é um pouco mais complexa, né? Tem que ser planejado com antecedência. Então, eu tenho que informar o coordenador do curso, o coordenador do curso vai passar esse planejamento para o diretor de ensino, né? Porque tem que ser uma coisa planejada. Mas E eu eu vou te falar, preciso... professor, eu tô totalmente dessa questão de aula prática. Primeiro porque o meu computador ele não suporta mais nada. Meu computadorzinho é um Windowsinho XP, um netbookzinho XP. Aí só pra gente já ver. O bichinho não suporta nem mais o WhatsApp web, não suporta nada. Sério, nada. Mal tá aí no Word pra fazer os trabalhos. Então, assim, fazer trabalho, ainda mais esse negócio de modelagem de dados, tá bem complicado. Eu tô até vendo como que eu vou fazer. Se eu vou fazer aqui, tentar fazer por ele, ou se eu vou fazer à mão. Uhum. Aí a gente pode, então, marcar essas aulas presenciais, né? Mas aí eu preciso, então, assim, aqui eu já vi que tem pelo menos... Deixa eu ver aqui. Tô dentro, então, de 4 aqui, né? São 4 alunos, os 4 têm interesse, tá? Então, assim, já acredito que já daria para fazer uma aula presencial, mas eu precisaria saber a quantidade, para eu saber se eu tenho que marcar 2 turmas, ver como é que vai fazer. E tem a questão de quantidade limite na sala, né? Essas coisas. Acho que não passa do limite, não, professor. Mas eu vou colocar certinho lá. E Uhum. aí eu vou e te passo. Tá, beleza. Aí depois você me informa que a gente faz o planejamento aí, tá? Ok. Joia. Então, continuando aqui das tabelas, então a gente tem aqui, no caso da tabela funcionário, 3 atributos. Tem aqui o nome do funcionário, né? Que é um varchar. O que é varchar? Esse char aqui é de caractere. Ou seja, isso aqui é um texto, né? É meio óbvio, né? O nome da pessoa vai ser um texto, né? Uma frase. Então, o nome do funcionário vai ser o quê? Vai ser uma string. A gente chama isso aqui de string, né? Uma sequência de caracteres. Então, o nome do funcionário. Número de telefone, tá? Número, então, colocou aqui NRO, número, telefone, tá? Vocês podem usar essa padronização que o autor aqui sugeriu, mas podem criar uma de vocês também. Pode colocar por extenso, número, telefone, tá? Só evitem atributos com espaço, tá? Porque alguns bancos de dados não aceitam espaço. Então, se você colocar nome, espaço, funcionário, a gente não costuma usar isso porque alguns bancos de dados não aceitam. Então, já pensou? Você foi lá, fez o seu diagrama bonitinho, tudo lá certinho,
as formas normais todas aplicadas. Aí, na hora que você vai gerar o script para gerar o banco de dados, dá um monte de erro. Aí você vai ver, você vai ter que voltar e ir alterando os nomes dos atributos, tudo de novo, porque você deu espaço lá na hora de escrever os atributos. Tá? Então, a gente pode seguir uma linha dessa aqui para dar nome aos atributos. Usar o underline, né, que é essa linha de baixo aqui, e separar via underline. Né? É uma boa forma de se fazer. Então, você tem aqui a tabela funcionário, com os atributos, observa que tem uma chavinha aqui na frente, tá? Mas aí você pode falar, poxa, professor, eu vou fazer o diagrama, como a Larissa falou, né? Vou fazer o diagrama no papel. Como é que eu vou desenhar uma chavinha? Eu não sei desenhar chavinha. Então, você pode usar, por exemplo, se costuma usar hashtag. Então, vou colocar até aqui no chat para você. Então, a hashtag, geralmente, para a chave primária, e o asterisco, a chave estrangeira. Tá? É muito mais fácil, se for no papel, por exemplo, você colocar uma hashtag do que desenhar uma chavinha dessa aqui, né? E um losango aqui embaixo também. Ok? Então, dependente, que é outra tabela do sistema, né? No banco de dados, vai ter que informações. Dependente, como eu falei com vocês, é uma entidade, ou seja, é uma tabela, uma entidade fraca. Então, vai ser uma tabela que vai precisar receber informação da tabela mãe dela, né, ou pai dela, tanto faz. Então, dependente aqui no caso, vocês observam que ele recebeu o código funcionário. De onde está vindo o código funcionário? Está vindo da tabela aqui de cima. Código funcionário. Tá? Na hora que você está desenhando essas tabelas num programa desse tipo aqui, que a gente citou, na hora que você cria essa tabela de dependência, você consegue já importar essa chave primária da outra tabela muito fácil. Tá? Agora, se for no papel, você tem que lembrar, né? Essa tabela dependente, ela é uma entidade que está ligada a funcionário. Então, ela precisa da chave primária do funcionário aqui embaixo também. Tá? Porque ela é uma entidade fraca. Dependente só existe se funcionário existir. Né? Então, aqui você tem, ó, código do funcionário, que é a chave primária de funcionário, sequencial dependente, tá? No caso aqui, ele está colocando como? O dependente vai receber um valor, né, que é um small int, ou seja, é um inteiro pequeno. Por que se faz essa diferença, né? Poxa, aqui era inteiro e aqui é inteiro pequeno. Isso aqui se usa geralmente para economizar espaço do banco de dados. Porque às vezes você vai usar, por exemplo, o valor só de 1 a 10. Né? Para que eu vou usar um inteiro de 11 casas, se eu só vou usar de 1 a 10? Então, para economizar bytes lá no armazenamento, eles criam esses tipos mais específicos, tá? Mas a gente vai pegando isso aí com o tempo. E aqui, finalmente, o nome do dependente, que é uma string também, é uma frase, uma sequência de caracteres. No caso aqui, são 30 caracteres para escrever o nome. Tá? E aí vocês veem que nós temos aqui, no caso, para identificar um dependente, eu preciso de 2 atributos ao mesmo tempo. Eu preciso do código do funcionário, que é o pai, a mãe desse dependente, né, o responsável por esse dependente. Então, você tem aqui 2 chaves de identificação, né,
Então, a chave primária da tabela dependente, na verdade, é a junção aqui desses dois atributos, né? E tem a chave comum aqui, que é o nome do dependente, né? Não faz parte aqui da chave primária, está fora, é uma informação a mais, né, que você precisa, ok? Então, o que vocês vão montar é uma coisa parecida com isso aqui. E aí, o outro ponto lá de pontuação que a gente vai ter são os relacionamentos, né? Então, uma sugestão para vocês. Tente primeiro identificar as entidades. Eu estou com dúvida ainda no que é entidade, como é que eu separo isso? Vai na apostila e lê 2, 3 vezes só a parte de entidade. Entidade é isso aqui, tá? Tem alguém lá no grupo pedindo o link da sala. Eu mandei hoje. Deixa eu mandar aqui de novo. Bruna, não sei quem é. Nossa, mas esse passarinho, ele tem um agudo, meu filho. Parece soprano. Não consigo nem fazer isso aí. No caso, tem que ser 2 tabelas, uma de funcionário e a outra de funcionário independente? Desculpa, Rita, que eu estava mandando aqui o link da sala lá para o grupo, e aí eu não peguei sua pergunta, não. Você pode repetir, por favor? Deixa eu voltar aqui. A pergunta foi, eu tenho que fazer 2 tabelas, uma de funcionário com telefone separado e a outra com funcionários dependentes? Não, olha só. Por exemplo, no IFES, os meus 2 filhos são meus dependentes no sistema do IFES. Por quê? Eles são meus dependentes, por exemplo, no plano de saúde. Então, eles têm que estar cadastrados como meu dependente, apesar de eles não trabalharem no IFES, mas eles são meus dependentes no sistema do IFES, no sistema de gestão lá do IFES. Tá? Então, se você for lá no sistema e ver as tabelinhas lá de funcionário e dependente, você vai ver lá, funcionário, Bruno Cardoso Coutinho, identificador, por exemplo, 001, né? Ele vai estar relacionado com uma linha da tabela dependente, que vai ter lá, código do funcionário, 001. E aí vai ter 2 dependentes. Então, vai ter o dependente 1 e vai ter o dependente 2. E o nome é esse, o nome é aquele. Entendeu? Então, assim, os dependentes não trabalham na empresa, eles são dependentes do funcionário por questão de plano de saúde, imposto de renda e por aí vai. Tá? Entendi. Dependente indireto. Isso, é dependente na vida real, mas tem que cadastrar no sistema por questão de legislação, né? Você tem que ter cadastrado isso no sistema para que eles possam ser cadastrados, por exemplo, no sistema de plano de saúde. Um exemplo. Tá? Ou para imposto de renda, isso aí também tem que ser cadastrado. Ok? Então, o que vocês vão montar nesse exercício aí, no estudo de caso 1, é basicamente isso aí. Vocês não vão precisar colocar tabela, né? Eu tenho que colocar uma tabela aqui de exemplo. Então, vai ter lá, igual a Larissa falou, usuário 1, usuário 2, usuário 3, não. Funcionário 1, funcionário 2, não. Vocês vão montar o genérico. É tipo isso aqui que a gente está falando. Tá? É claro que aqui eu estou mostrando um diagrama com 2 tabelas só. Lá naquele exemplo vai ter
mais de duas. Não é muita coisa não, mas é mais de duas. Tá? E aqui você tem o relacionamento. Quando você tem esse traço aqui, o mouse aí aparece para vocês mexendo? Eu não tenho... Acho que aparece, né? Mostra assim, professor. Então, quando você tem essa linha passando aqui, né, pelo relacionamento, está dizendo o seguinte, aqui, 1 para 1, né? Então, você tem dois traços, 1 para 1, e aqui você tem um traço e várias linhazinhas aqui, né? Então, 1 para N. Então, aqui é o relacionamento 1 para 1 e aqui 1 para N. Tá? Isso quer dizer o quê? Que um funcionário, ele pode ter entre 1 e N dependentes. Tá? O mais correto foi... Então, no caso aí, eu só preciso tipo, fazer uma tabelinha dessa para tal funcionário, uma tabelinha de dependente. Não, você está Depois falando dele. para o exercício? É. Não, lá no exercício, eu nem me lembro aqui se tem entidade funcionário lá, tá? Aqui eu estou dando um exemplo da apostila, estou usando o exemplo da apostila. Então, você vai ter uma tabela dessa para cada entidade que você observou naquele texto lá. Eu passei para vocês. Tá? Então, aqui você tem lá um texto deve ser umas 10 linhas. É como se você fosse lá na empresa e entrevistasse o gestor da empresa. E aí, você quer fazer um sisteminha para gerenciar a sua empresa? Beleza, eu preciso pegar algumas informações. Então, você faz uma entrevista lá com o gestor da empresa, ele te passa aquelas informações, e aí você fez aquele texto lá. Tá? Geralmente é assim que se faz mesmo. Porque Né? nesse aqui, ele está pedindo, ele está falando que a empresa está organizada em departamento. Cada departamento tem um nome, número único, o empregado que gerencia o departamento. Aí depois fala que armazena-se data em que o empregado começou a gerenciar o departamento. Um departamento pode ter diversas localizações. O departamento controla inúmeros objetos, sendo que cada um tem um nome, um número único e uma localização. Do empregado armazena-se o nome, o número do seguro social, endereço, salário, sexo e data de nascimento. Todo empregado é alocado em um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, que não são necessariamente controlados pelo mesmo departamento. Armazena-se também o número de horas semanais que o empregado trabalha em cada projeto. Mantém-se ainda a indicação do supervisor direto de cada empregado. É feito um controle sobre os dependentes de cada empregado para fins de seguro. De cada dependente é registrado o nome, sexo, data de nascimento e o parentesco com o empregado. Ou seja, já deu para perceber aí, pela leitura, que nós teremos um caso bem parecido com o da apostila. Bem semelhante, né? O que vai mudar aí são os atributos que têm umas informações a mais aí. Né? Então, gente, esse trabalho aqui, depois vem os relacionamentos que eu citei com vocês, né? Vocês vão se basear só nesse texto aqui, para fazer o diagrama. É a informação que vocês têm. Tá? É como se fosse o analista da empresa lá que está desenvolvendo o sistema, fosse lá na empresa, né, no caso, e fosse fazer uma entrevista. Então, ele faz lá algumas perguntas, e aí ele conseguiu montar esse texto aqui, com os requisitos do sistema. Tá? A gente chama isso aqui de mini-mundo. Né? Você tem o mundo real, você abstrai algumas coisas, desconsidera algumas coisas e cria o mini-mundo. Né, que são as informações que são mais importantes para você conseguir montar o banco de dados para aquela empresa. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma pergunta que eu faço para vocês.
Eu vou precisar ter uma entidade, uma tabela chamada empresa? O que vocês acham? Sim. Porque dela vai ligar os departamentos? Mas, olha só, a empresa não é a proprietária do sistema. Quer dizer, o banco de dados já não vai ser o banco de dados daquela empresa? Será que eu preciso colocar uma entidade empresa? Então agora eu fiquei meio confusa, porque agora eu não sei de onde que eu vou, tipo, entre aspas, puxar o gancho para começar a fazer a ligação das entidades. Entendi. Olha só, vou ler aqui devagar com vocês. Ó. A empresa está organizada em departamentos. Beleza. Aqui parece que tem uma relação, né? Eu tenho uma empresa e ela está relacionada com um a N departamentos. Ok? Só que, para que eu tenha uma entidade ou uma tabela, eu preciso ter atributos dessa tabela. Vamos continuar lendo. Cada departamento tem um nome, um número único e um empregado que gerencia o departamento. Bem, até agora, ele só falou de atributo do departamento. Ele não falou que a empresa tem um atributo específico. Não. Ele falou que tem os departamentos e cada departamento tem esses atributos aqui. Nome, um número único, o empregado que gerencia o departamento. Tá? Armazena-se também a data que o empregado começou a gerenciar o departamento. Tudo informação de departamento, por enquanto. Né? E apareceu outra palavrinha aqui que pode ser importante para a gente, empregado. É outro substantivo. Então, é bem provável que eu tenha também uma entidade empregada aqui na história. Eu já tenho aqui, ó, nessa parte inicial do texto, eu já tenho pelo menos 2 entidades. Só que até agora não falou de nenhuma informação específica da entidade empresa. Entendeu? Então, quando no texto não se coloca nenhum atributo específico de uma entidade, provavelmente aquela ali não é uma entidade. Tá? Então, como você está organizando um sistema de gestão aqui de banco de dados para essa empresa, então você não necessariamente precisa ter entidade empresa. Pelo que eu li aqui até agora, que a gente leu junto, até aqui, pelo menos, ó, não tem nenhum atributo específico da possível entidade empresa. Então, essas coisas vocês têm que observar também. Tá? Aí continua. Um departamento pode ter diversas localizações. Não falou mais de empresa. Um departamento controla inúmeros projetos. Opa, mais um substantivo aqui na jogada. Isso aqui vai virar uma entidade? Aí eu tenho que continuar lendo. Se tiver atributos relacionados àquele objeto, então provavelmente vai ser uma entidade mesmo. Tá? E aí vocês vão fazendo aos pouquinhos. Tenta separar, tenta começar separando as tabelas. Eu acho que as tabelas vão ser essas aqui. Depois, começa colocando os atributos, mas não se preocupa muito ainda em separar relações, não. Coloca todas as informações que vocês acham que tem que ter dentro de cada tabela. E aí depois vocês vão aplicando aquelas formas normais que a gente viu lá. Aplica a primeira, depois aplica a segunda, terceira, tá? E vai fazendo aos pouquinhos. Mas primeira coisa, tenta separar as entidades e colocar os atributos lá dentro. Depois você organiza isso. Ok? Professor, não é querendo abusar muito do seu tempo. Não, a gente está no tempo ainda. Eu queria saber se tipo, você podia fazer
pegar tipo, uma situação diferente, mas só para exemplificar e fazer uma simulação de como montar, porque eu ainda estou meio muito confusa em como, tipo assim, como eu vou ligar cada meu Deus do céu, cada entidade com o seu atributo, aquela questão dos nomezinhos de cada coisinha lá, que eu já esqueci o nome também. Eu não sei, realmente, eu não sei mexer com esse termo. Nossa, só começar a falar. Eu realmente não sei mexer com esses negócios. Então, pra mim, tá bem complicado de conseguir entender, de conseguir associar como eu vou fazer isso. Tá, eu vou te indicar o seguinte. Nessa apostila aqui que eu passei, é normal, por isso que eu fiz um exemplo pequeno com vocês, porque é normal ter essas dúvidas, né? Provavelmente a maioria ali vai ser a primeira vez que vai montar um diagrama desse tipo aqui, né? Pois é, pra mim é a minha primeira vez também que eu tô vendo isso. E não é só você, não. Com certeza tem mais gente passando por isso. Aqui na apostila, vou compartilhar com vocês aqui. Aqui na... Deixa eu diminuir isso aqui. Eu estou no capítulo 2. Aqui, ó. Só aumenta aqui um pouco. O capítulo 3 dessa apostila, ele mostra uns exemplos do jeito que você está querendo aí. Ele coloca um problema que ele tem que fazer, né? Ele tem que criar o diagrama, e aí ele vai te mostrando passo a passo o que você vai fazendo. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui o primeiro problema. Deseja-se representar a hierarquia estrutural funcional dos empregados de uma empresa. Opa, bem parecido, né? Com o que a gente está querendo fazer. Sabe-se que o empregado está sempre lotado em um departamento, ou divisão, ou seção. Talvez só tenha isso aí de diferença. Uma seção pertence a uma única divisão. Uma divisão pertence a um único departamento. Então, já está falando, quando fala único assim, é porque é um para um, né? Enquanto um departamento pode ter várias divisões, e uma divisão pode ter várias seções. Tá? Então, ele começa aqui, solução. Primeiro passo. Inicialmente, devemos identificar quais são as entidades que devemos criar. É justamente essa dica que eu estou dando para vocês. Vamos começar identificando as entidades, né? Vamos só ver a dica que ele está dando aqui. Ao ler o texto do problema, aquele texto que tem lá no APA, né, por exemplo, verificamos que as informações importantes para representar a hierarquia da estrutura funcional da empresa são empregado, departamento, divisão e seção. O que ele fez aqui? Ele olhou o texto e viu que você tem alguns substantivos que se destacam ali no texto. São informações que vão agrupar outras informações. Então, empregado, você vai ter atributos de empregado, departamento, né, é um outro objeto, divisão é um objeto, seção seria um outro objeto, né. Observação, a empresa, olha só, a empresa não precisa ser armazenada, pois o minimundo, que é aquela descrição, que está sendo representado, já é a própria empresa. Tá? Então, naquele exemplo lá que a gente viu, a gente percebeu que não foi descrito nenhum atributo específico para a empresa. Então, eu vou ter a entidade empresa, mas se eu tiver, eu não vou conseguir colocar atributo nenhum lá dentro. Então, a princípio, não tem necessidade de ter uma entidade empresa. É o mesmo caso daqui. Tá? Segundo passo, identificar as chaves candidatas e os atributos de cada entidade.
é justamente o passo a passo que eu estou indicando para vocês, tá? E aí, no final, aqui, ele está montando, na verdade, em forma de tabela para ficar mais fácil. Se vocês quiserem fazer assim, também pode, né? Só que aqui, no caso, ele não está usando o diagrama mesmo. Ele fez o diagrama mais simplificado. Ele fez o diagrama naquele outro estilo que eu falei com vocês, tá? Mas olha só, para transformar isso aí em um diagrama de identidade e relacionamento, do jeito que eu mostrei para vocês lá naquele outro software, né? Daquele jeito lá, com os atributos, com hashtag para chave primária, asterisco, chave estrangeira, você pegar um diagrama desse aqui e transformar ele naquilo lá, é tranquilo, né? Então, o que eu recomendo a vocês? Dá uma lida como é que ele resolveu esse caso aqui, esse primeiro problema. Vê como é que ele resolveu. Ele foi fazendo em passos, igual eu estou orientando vocês. Tenta pegar e separar as entidades, que vão ser as tabelas. Depois, ver quais são os atributos dessas tabelas. Você tem que fazer passo a passo, tá? Enquanto você não fizer passo a passo, esses conceitos não vão consolidar na sua cabeça, tá? Porque hoje, eu leio um negócio desse aqui, eu já consigo, já de primeira, já fazer o relacionamento, já montar a chave primária, secundária, beleza. Mas por quê? Porque eu já fiz vários diagramas desses, né? Então, você vai pegando o jeito. Vocês estão fazendo o primeiro, né? Então, no primeiro, você tem que ir com calma. Então, separa primeiro as entidades e escreve lá, entidades, 2 pontos. Então, vai ter lá, departamento, funcionário, dependente. Aí, depois, você começa a pegar as informações do texto, que são os atributos. Quais são os atributos de empregado? É esse, esse, esse. Quais são os atributos de dependente? É esse, esse, esse. Quais são os atributos do departamento? É esse, esse, esse. Entendeu? Vai fazendo, tipo ele fez aqui, passo a passo. Porque aí, quando você estiver lá pelo terceiro diagrama que você estiver fazendo, você já nem vai passar pelo primeiro, por exemplo. Você já vai saber, são 4 entidades aqui, beleza, vou fazer a tabela logo. Entendeu? É questão de treino, não tem jeito. Então, dica que eu passo para você, Larissa, dá uma lida, uma estudada nesse problema e como é que ele resolveu, porque é um exercício daquele que já está pronto, né? Então, como é que ele fez isso aqui? E aí você consegue migrar isso para aquele exemplo de lá. E não tem tanta diferença daqui, não. Vai aumentar, talvez, uma tabelinha e uns atributos a mais que tem lá, porque o texto também é maior, né? Aqui o texto é um pouquinho menor. Beleza? Beleza, professor, vou tentar. Só não sei se vai dar certo. Não, o objetivo desse primeiro agora é a gente errar. Não tem problema errar agora. Você manda e a gente vê o que tem de problema e eu já passo depois os comentários. E depois eu vou divulgar uma possível solução também. Aí vocês vão poder comparar o que vocês fizeram com uma possível solução para ele. Tá? É por isso que eu queria aula prática. Aula prática ia ser bem melhor para praticar isso. Com certeza. Mas a gente vai ter. Eu só preciso saber da quantidade de pessoas, né? Uhum. A limitação de proximidade lá dentro do laboratório, etc. Eu vou botar lá a enquetezinha lá no grupo lá e logo quando terminar de todo mundo responder, eu vou e te passo. Tá, beleza. Tá joia. Aí qualquer coisa vai perguntando lá no Telegram. Beleza.
Só final de semana que eu não vou conseguir te responder. Tranquilo. Mas durante a semana, tranquilo. Tá certo? Professor, aqui, deixa eu perguntar. Se chegar até o dia 27 e ninguém tiver postado nenhum diagrama, não tô falando que eu não, que eu vou tentar fazer o máximo possível, vou tentar postar até a data certinha. Mas se ninguém tiver postado nem o diagrama. Se você não tiver conseguido completar, manda o que você fez. Beleza. Tá? Porque o que eu vi ali até agora, eu acho que tinham 4 diagramas lá que já enviaram. Eu não sei como é que eles estão, não abri ainda. Mas mandaram até cedo, né? Mandaram antes de terminar o prazo. Mas eu não cheguei a olhar ali para ver como é que tá, não. É porque aqui eu não consigo. É porque aqui eu não tô conseguindo ver. Acho que é só você que consegue, né? Ver. Não, eu estou falando assim, os alunos que enviaram o diagrama para avaliação. Aí só eu consigo ver mesmo. Não, é só eu mesmo. Eu vi lá que tinham 4, eu acho. Tô até espantado com a quantidade já, porque tá longe do prazo ainda, né? Nada, é domingo agora. Mas geralmente eles enviam os trabalhos em cima da hora. Eu não gosto de enviar em cima da hora, não. Eu envio isso em cima da hora só se eu realmente estiver com dificuldade para fazer o trabalho, porque do contrário eu gosto de enviar bem antes. Eu também não gosto, não. Eu gosto de mandar um pouco antes também. Mas aí você tenta mandar do jeito que você tiver. Esse trabalho, ele pode ser feito, acho que até em trio. Acho que é dupla que você colocou aqui, se eu não me engano. Eu acho que eu coloquei dupla ou trio. Acho que eu botei as duas opções. Trio. Aí você pode tentar fazer em dupla. Por exemplo, eu acho que você até conseguiu uma pessoa lá, né? Consegui, sim. Ela conversou comigo. Então, o que vocês podem fazer? Uma sugestão que eu posso dar para vocês. Montem cada uma o diagrama e depois compara uma com a outra. Pode fazer no papel mesmo. Nesse primeiro momento aí não tem problema, não. Beleza. Tá? Daqui a pouco a gente tem aula de sistema operacional, né? Você vai entrar também? Vou sim. Tá, beleza, então. Vou mandar o aviso lá no Telegram para o pessoal lembrar. Beleza, então, professor. Tá joia? Mas qualquer dúvida é só mandar lá. Ok. Beleza? Até mais. Passarinho animado, hein? Nossa, fala não. Misericórdia. Tchau, Até professor. mais. Daqui a pouco.